de vídeo da produção da semana? Tem também? Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo tudo que eu produzi em uma semana de trabalho. É um vídeo que eu não costumo trazer aqui no canal, mas vamos ver, né? Se der bom, se der visualização, se vocês gostarem, eu trago mais esse tipo de vídeo aqui para compartilhar contigo a minha produção da semana. Por que eu resolvi trazer esse vídeo, tá? Às vezes, no dia ali tu produz várias bases, tu produz vários inícios, né? Várias florzinhas, tu inicia vários projetos e não finaliza nenhum. E aí, no fim do dia, tu fica com aquela sensação de sim, eu adiantei muita coisa, porém não, eu não finalizei nada. Se a cliente chegar aqui agora, eu não tenho nada pronto para mostrar para ela para fazer a venda. E aí, essa sensação, às vezes, acaba sabotando a gente, né? De dar uma desanimada ali na produção. Mas quando a gente consegue juntar a produção da semana, a gente consegue ter uma noção de quanto que a gente produziu de material. Eu pesei tudo aqui. E essa semana eu consegui crochetar 2,1 kg de barbante. Barbante número 6, guria? Não, porque eu dei uma loqueada essa semana aqui, tive duas ideias mirabolantes para essa produção aqui dessa semana, que deu uma sabotada ali, não me permitiu ser tão produtiva assim no crochêzinho, mas eu queria fazer esse teste, eu queria experimentar e experimentei. E tem uma coisa aqui que eu vou fazer de novo, porque eu gostei do resultado, tem uma coisa que eu fiz para nunca mais fazer, se Deus quiser, não vai precisar estar fazendo. Então vamos lá que eu vou começar com esse projeto aqui que eu tive no início da semana de fazer um jogo de banheiro. Eu queria estar fazendo um jogo de banheiro nessas cores aqui, branco com marrom dourado, né? Esse aqui no caso ele é o cacau da Barbante do Bom. Essa aqui é a capa para tampa do vaso, com a redinha, ó, já tá toda arrematada. E que ideia foi essa? Eu tenho vários cones aqui de barbante, que ele é um fio bem fino. Ele não é barbante 4, ele é um pouco mais fino. Como se fosse um barbante número 3, a espessura dele, né? E aí eu resolvi pegar duas pernas desse fio para trabalhar tapetes, jogos de banheiro. E aí tinha essas cores aqui que eu tava super afim de fazer, um jogo de banheiro nessas cores. Então resolvi já testar com esses fios que eu tinha ali, que ele era um fio número 3. Ficou feio? Não, só que trabalhar com dois fios mais finos faz com que tu tenha que prestar muita atenção ali no que tu tá crochetando pra tu não puxar uma perna do fio e deixar a outra perna pra lá, né? Porque daí depois a gente só vê quando tá fazendo já a carreira seguinte e aí tem que desmanchar tudo, claro, porque tu não vai deixar o trabalho como se tivesse desfiado, né? Então eu fiz aqui, ó, a capa pra tampa do vaso e fiz dois tapetes, tá? Normalmente, este modelo aqui, que é o modelo queridinho da guria, o tapete fica 65 por 45. Com essa quantidade de carreiras, né, fica nessa medida. E a capinha para tampa do vaso, 55 por 45. Um tamanho excelente para jogo de banheiro, aqui para mim dá super certo, as clientes gostam, então eu super faço e recomendo que tu faça também. Só que com essas duas pernas de fio 3 que eu utilizei aqui, ele ficou uma peça mais molenga do que normalmente ficaria com o barbante número 6 tradicional. E ficou também mais leve. E ficou um pouquinho menor, tá? Então, ao invés de ficar 65 por 45, eu acho que ele ficou 63 ou 62, tá? Então, deu uma diminuída aí de 2 centímetros, tanto no comprimento quanto na largura. E agora, guria, o que tu vai fazer com esse jogo? Eu vou vender ele, gente, tá bem lindo, ó. Embora tenha ficado uma peça um pouco mais leve, vocês vão ver os próximos jogos aqui que ficaram com um caimento melhor, né? Principalmente a parte do tapete. Pra tampa do vaso até que não tem problema. Mas pra tapete a gente sabe que o ideal é que fique uma peça mais pesadinha, né? E que não fique assim tão molenga pra ficar com um caimento melhor pra tu colocar ali e ele ficar bem assentadinho. Então, não vou desmanchar, vou colocar pra venda. Vou vender presencialmente, porque daí a cliente consegue pegar ali, né, e ver que tá uma peça mais molinha, mais levinha. E se for do interesse dela comprar, ela vai comprar já sabendo disso. Mas não vou estar replicando para outras coisas. Tem algumas peças aqui, que nem assim, as saídas de praia, que eu fiz utilizando esse esquema de pegar dois fios mais finos, né, que é o fio número 3, que eu apelidei ele de fio número 3. E fazer as saídas de praia, as bolsas, né, fica bem legal, porque fica maleável, fica um caimento bacana. Agora, pra tapete, eu achei que não ficou bom. A última produção dessa semana, que eu finalizei ela ontem, foi outro jogo de banheiro. Esse aqui eu fiz nessas cores, ó,
branco, rosa e cinza. Olha que combinação linda. Essa aqui é a capa para tampa do vaso e tu pode ver que ela fica um pouco maior do que a feita com aqueles dois fios. Não fica uma diferença muito grande. Deixa eu botar uma na frente da outra aqui para que tu consiga ver. Não fica aquela diferença muito grande, mas, como eu falei, né? 2, 3 centímetros ali de diferença no tamanho, ó. Olha só. Tá vendo? Fica o biquinho maior de uma para outra. Então, essa aqui é a capa para tampa do vaso e eu fiz 2 tapetes também nesse mesmo esquema. E olha só, o tapete ele fica mais firme, tá vendo? Não fica tão molenga. E daí esse aqui sim ficou naquela medida de 65 por 45 e a capa para tampa do vaso 55 por 45, ó. Mesma combinação. E para finalizar, eu queria fazer um jogo de banheiro também no laranja de 3 peças. Aí eu já tinha um tapete pronto. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui é a tampa. Eu tinha esse tapete aqui já pronto, ó. Cru com laranja. Aí eu peguei uma sobra de laranja que eu tinha pra fazer a capa da tampa do vaso e o outro tapete. Aí eu fiz a capa da tampa do vaso. Ficou faltando fazer a redinha. E comecei a fazer o outro tapete. Mas na última carreira ali pra fazer o outro tapete, faltava um pedaço assim pra terminar. O fio laranja acabou. Então, não deu pra finalizar o bico do outro tapete e também... Olha eu com a pança de fora aqui, vocês nem falam nada. Não deu pra finalizar o bico do segundo tapete e também não ia sobrar pra fazer aqui a redinha do encaixe da tampa do vaso. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi desmanchar o bico de acabamento daquele outro tapete, fazer a redinha aqui e vender esse aqui como um kit lavabo. Então, ele vai ficar um tapete e a capa pra tampa do vaso. Vai ficar um kit de 2 peças. E o outro tapete que eu já tinha iniciado, eu vou fazer o acabamento dele de outra cor e vou vender ele como tapete avulso. E aí, eu falei, né, que eu fiz 2 experiências essa semana. A primeira foi aqueles fios mais finos, que eu utilizei 2 perninhas, né, pra fazer o jogo de banheiro. E a outra experiência foi um modelo novo que eu queria estar testando. Eu sou encantada naquele modelo de centro de mesa da Lore. Aquele redondo, lindo, né, eu acho que é Pamela o dela. E eu sou encantada naquele modelo. Porém, todo mundo sabe, né, que eu gosto daquela base redonda tradicional. Não daquela espiral e nem daquela que é fatia de pizza. Eu gosto daquela base redonda tradicional. E aí eu resolvi estar inventando essa semana um centro de mesa. Pausa para atender cliente. É isso aí. E aí eu inventei o centro de mesa. Olha que coisa mais linda. Ah, inventou, Guri? Então tu inventou os pontos. Não, gente, é junção, tá? Essa base aqui é a minha base favorita redonda. Eu amo essa base de bloquinho aqui. Tanto pra tapete, vocês estão vendo, né, que eu tô fazendo tudo assim com base de bloquinho, sem as fatias de pizza, sem hélice. E pra peça redonda também, eu amo desse jeito. Então, eu fiz aqui algumas carreiras e o acabamento, olha só, pra quem já consegue fazer olhando, pega aí a ideia, tá? Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto puff, uma carreira de ponto alto. E o bico, aquele que a gente conhece, né? Bico rendado, bico quase russo. Olha que lindo ficou assim no cru com o lilás. Esse aqui, já quero fazer um de cada cor, né? Já tô empolgadíssima aí. E aí, como eu falei, né? Produção de 2 quilos e 100 gramas de fio essa semana. E em valores, eu ainda não tenho como te passar o valor. Por quê? Porque tem peças aqui que vai ser vendida no atacado para revenda, então o valor é menor. E tem outras que serão vendidas para cliente final, então o valor é maior. Então não tem como eu te passar exatamente por quanto serão vendidas essas peças aqui e o valor em dinheiros de produção dessa semana. Mas fiquei super feliz, porque mesmo com essas 2 invenções que eu resolvi fazer essa semana aí, ainda assim a produção rendeu bastante e a semana foi bem produtiva e eu fiquei bem satisfeita. Deixa pra mim nos comentários o que tu achou da minha produção da semana. Rendeu ou não? O que tu produziu por aí? Produziu bastante essa semana? Conta aí que eu quero estar sabendo também. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, já sabe, né? Taca o dedo no like. Se tiver bastante like nesse vídeo aqui, eu vou entender que vocês gostaram do meu vídeo de produção da semana e vou estar trazendo mais vídeos nesse formato aqui para compartilhar contigo. Então, vai ficar aqui na tela também sugestões de vídeo para ti. Clique em cima de alguma delas e bora assistir mais um vídeo aqui do canal, que eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!